Os dados são da Organização Mundial da Saúde. 15 milhões de brasileiros têm problemas de audição. No entanto, apenas 40% reconhecem o problema. No caso da surdez infantil, a doença atinge de 3 a 5 crianças em cada 1000 nascimentos. Se detectados precocemente através do teste da orelhinha, quase 100% dos casos têm solução. O tema do programa Olho Clínico de hoje é a surdez. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de otorrinolaringologia da Universidade Federal do Paraná, Dr. Rogério Hammerschmidt. Dr. Rogério, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Dr. Rogério, nós vimos os dados aí em que apontam que, é um dado da Organização Mundial de Saúde, que aponta que mais ou menos 15 milhões de brasileiros têm problemas auditivos, mas apenas 40% dessas pessoas que têm problemas reconhecem a perda de audição. Por que isso acontece? Então, o que acontece é o seguinte, esse dado da Organização Mundial de Saúde é muito importante, que mostra, então, a prevalência e a incidência da surdez no nosso meio, no nosso país, e acontecem alguns fatores muito importantes com relação a esse número que é bem grande. E o principal fator é que muitas dessas pessoas têm uma perda auditiva pequena, uma perda auditiva que não estão percebendo, que não está causando um impacto muito grande na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, ou muitas dessas pessoas só sentem um pouco do que a gente chama de zumbido, que é um chiado no ouvido, e não chegam a perceber também que tem a perda de audição. E uma grande parte dessas pessoas, que é o contingente que a gente quer alertar, tem um pouco de preconceito em assumir que tem uma perda de audição, ou que tem uma dificuldade auditiva, fazendo com que o número seja muito grande, o número de pessoas com perda auditiva, mas, na verdade, uma grande parte desse número das pessoas não admitem ou não querem admitir que tem uma perda auditiva. O senhor falou em zumbido. O zumbido é o prenúncio da perda auditiva? Isso, exatamente. Em muitos casos, a perda auditiva se inicia pelo zumbido. O zumbido é sinal de que está havendo uma lesão do órgão auditivo, que é a cóclea, né, que está no interior do ouvido, e que, em havendo essa lesão, o ouvido reage produzindo esse sinal, esse chiado, que as pessoas reclamam como um grilo, ou uma televisão fora do ar, uma borboleta, né, uma panela de pressão. Então, isso começa a aparecer esse zumbido e, posteriormente, aparece a perda auditiva. Então, em muitos casos, o zumbido acontece primeiro. O zumbido é constante? O zumbido pode ser constante, principalmente à noite. O zumbido ele acontece principalmente à noite porque é o momento que a pessoa está no silêncio, então não existem os ruídos externos que mascaram aquele zumbido. A hora que a pessoa deita para dormir no silêncio, aí que é o momento que mais percebe esse zumbido, esse chiado. A perda de audição ela pode ser considerada um problema de países do terceiro mundo ou é o contrário? Não necessariamente. A perda da audição ela tem uma incidência muito maior em países de primeiro mundo, em países industrializados, devido a dois motivos. Primeiro, o maior número de fábricas, de indústrias que geram um índice de ruído muito grande e que acaba causando perdas auditivas nos seus funcionários. E o outro fator é que a expectativa de vida é maior em países industrializados, em países de primeiro mundo. Portanto, quanto mais idade se alcança, maior o número de pessoas com dificuldade auditiva, já que a surdez é um problema principalmente da pessoa mais de idade, mais idosa. Agora, na sociedade nós temos a cultura de você fazer prevenção de doenças cardíacas, das mulheres procurarem um ginecologista, oftalmologista, mas a saúde auditiva ainda não está na nossa pauta diária. Por quê? É um problema cultural, é falta de divulgação? Exatamente. São os dois problemas, né? Um problema cultural, primeiramente. Claro que as questões de saúde são muito mais focadas em problemas mais sérios, como câncer de mama, como câncer de colo de útero, e não tanto em problemas dos sentidos, principalmente do sentido auditivo. Por isso que nós lançamos, a nossa Sociedade Brasileira de Otorrino já está lançando campanhas com relação à voz, com relação à saúde auditiva, né, na nossa área de otorrino, para alertar as pessoas que a audição também é um problema de saúde pública e que tem tratamento e principalmente que tem prevenção. Agora, quando que a gente deve começar a frequentar o otorrino como forma de prevenção, de profilaxia? Isso, então, não existe uma idade definida
para começarem a serem feitos os exames audiométricos, as audiometrias, para detectar a surdez. Mas existem algumas situações que são muito importantes, a pessoa ter em mente que há necessidade de fazer uma avaliação auditiva. As principais razões que a pessoa deve ter em mente e procurar um otorrinolaringologista são casos de surdez na família. Essas pessoas, mesmo que não estejam sentindo dificuldade auditiva, é interessante fazer uma audiometria. Pessoas que já tiveram muitas otites ou histórico de vazamento no ouvido, que se chama otorreia, né, o termo médico, essas pessoas também têm uma chance muito maior de ter dificuldade auditiva, então devem procurar um otorrinolaringologista, né, o serviço de otorrino, de audição. Crianças, ou as mães que tenham crianças com qualquer tipo de problema na gravidez, ou crianças prematuras, crianças que nasceram com icterícia, com baixo peso, essas crianças também devem ser submetidas aos exames audiológicos, porque a gente sabe que quanto mais cedo começar a prevenção, ou for feito o diagnóstico, melhor é o tratamento. E também pessoas que têm contato muito grande com ruído, que trabalham em fábricas, em montadoras de automóveis, qualquer tipo de trabalho que envolva ruídos intensos, usando ou não o equipamento de proteção individual, que é obrigatório por lei, essas pessoas também devem procurar o atendimento, e isso até já é feito, já é obrigatório por lei, né, a realização de audiometria em trabalhadores de fábricas com ruído muito intenso, tem que ser feita uma audiometria a cada 6 meses ou a cada ano para monitorar a audição. A gente pode dizer que a sociedade está ficando mais surda? Com o passar do tempo está havendo uma inversão nas últimas décadas nas causas de surdez. Antigamente, até há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, a principal causa de surdez no nosso meio eram as infecções. Sejam infecções de ouvido, os vazamentos de ouvido, ou as infecções como a meningite, que ainda no Brasil é a maior causa de surdez adquirida. Em países de primeiro mundo, essa doença já tem uma incidência muito menor. E de um tempo para cá, as infecções diminuíram por causa dos avanços dos antibióticos, das cirurgias, dos tratamentos preventivos que são feitos na infância, e aumentou a incidência das perdas relacionadas ao nervo auditivo, à cóclea, que são as perdas pelo ruído, porque a quantidade de fábricas, de montadoras aumentou muito, e pela expectativa de vida que também aumentou, então o índice de surdez aumenta progressivamente. Então, de forma geral, a surdez aumentou a sua incidência nos últimos anos, isso considerando o mundo todo. O senhor falou sobre os ruídos industriais, mas e a agressão sofrida por ruídos culturais? A música, por exemplo, nós somos uma sociedade musical mundialmente conhecida. Isso tem peso na nossa perda auditiva? Isso tem um peso muito importante, porque a gente vê claramente hoje em dia que cada vez pessoas mais jovens, antes dos 20 anos, com 18, 19, 20, 22 anos, já estão começando a ter zumbido, já estão iniciando algum grau de perda auditiva devido ao contato muito grande com ruídos, com aparelhinhos de Walkman. Isso várias horas por dia, num volume muito intenso, faz com que possa se iniciar o zumbido e uma perda auditiva no futuro. O senhor falou em aparelhos de Walkman, agora a verdadeira febre do momento são os tocadores MP3, os iPod e os similares. Qual é o ruído, o volume ideal para se ouvir esses aparelhos? Isso. Não existe uma determinação de qual seja o volume ideal. O que a gente normalmente orienta é que uma pessoa que não está com o aparelhinho no ouvido, a pessoa que está ao lado de quem está ouvindo não deve estar ouvindo esse ruído. Se outra pessoa está ouvindo a música que uma pessoa com o aparelhinho está ouvindo, é porque está ouvindo muito alto e isso pode ser prejudicial. Então, que seja ouvido o mais baixo possível, simplesmente para poder ouvir, e não que outras pessoas estejam ouvindo também. Quer dizer, dá um tapinha no ombro e diz, olha, eu estou ouvindo e você está ficando surdo. Exatamente, é sinal que você pode passar a ter problemas. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com o programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre surdez. É só um instante. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria,
enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de ciências agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. É só clicar www.radio.ufpr.br para estar bem informado e escutar o melhor da música brasileira. Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre surdez. Eu estou conversando com o médico otorrinolaringologista, professor da Universidade Federal do Paraná, Rogério Hammerschmidt. Doutor Rogério, como que a gente identifica que está ficando surdo, que está perdendo a audição? A maneira de se identificar que está havendo um problema auditivo ocorre da seguinte forma. O mais comum é que outras pessoas comecem a perceber que você não está ouvindo bem. Quer dizer, começa a ser chamado 2, 3 vezes, começa a ter que repetir as coisas, o volume da televisão começa a aumentar e você muitas vezes acaba não percebendo que a tua audição não está boa, mas outras pessoas começam a perceber. Então esse é o mais comum. A segunda maneira é a própria pessoa começa a sentir que está tendo alguma dificuldade e aí a maneira mais fácil de fazer esse teste é ao telefone. Uma pessoa que sempre falou ao telefone com normalidade começa a sentir que há uma dificuldade para falar no telefone, principalmente se comparar um ouvido ao outro, vai perceber se tem algum ouvido que está com algum problema. E a outra situação é a questão do que a gente comentou com relação ao zumbido, ao chiado no ouvido, que muitas vezes a pessoa está ouvindo bem, mas começa a sentir um chiadinho, um zumbidinho no ouvido, né? aquele barulhinho de televisão fora do ar, dentro do ouvido, e isso pode estar indicando que está iniciando alguma perda de audição que a gente vai conseguir diagnosticar pela audiometria, pelos exames de audição, mesmo que a pessoa não esteja ainda sentindo dificuldade nenhuma. O fato das pessoas falarem mais alto significa também uma perda de audição? Isso. O falar alto, é claro que existem muitas pessoas que por questões culturais ou de hábitos falam mais alto, os italianos, por exemplo, né, falam e gesticulam bastante, mas muitas vezes o fato de falar alto é indicativo de que está havendo alguma perda de audição, porque a pessoa não está tendo o retorno da sua voz, não está ouvindo direito a sua voz, e isso faz com que ela tenha que falar cada vez mais alto, achando que está falando num tom normal, mas na verdade para as outras pessoas com audição normal, ela está falando mais alto. A perda de audição, a surdez entre as crianças é preocupante? É muito preocupante. A perda de audição em crianças é o nosso grande trabalho no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, é a detecção precoce da perda auditiva na infância. Isso hoje em dia já é obrigatório por lei em todas as maternidades, a realização do teste da orelhinha, que é o nome popular da emissão otoacústica, que é um teste extremamente simples, que tem que ser feito em todas as crianças, logo ao nascimento, principalmente nas crianças com fatores de risco, por exemplo, baixo peso ou prematuridade, e esse teste vai detectar se existe alguma alteração na percepção auditiva dessa criança. Isso é importante porque quanto antes se fizer o diagnóstico, melhor o tratamento para que essa criança possa adquirir linguagem normal. A linguagem a criança adquire porque está ouvindo. Uma criança que não ouve bem não vai adquirir a linguagem. Então, quanto antes for feita a reabilitação auditiva, melhor vai ser o tratamento. Isso na criancinha, no recém-nascido. Em crianças de mais idade, depois de 2, 3, 4 anos, é muito importante o tratamento das infecções, das populares otites, que acometem muito, principalmente aqui em Curitiba, devido ao nosso clima. Então, as otites, os vazamentos de ouvido têm que ser muito bem tratados para que elas não evoluam com perdas auditivas definitivas quando essa criança passar para a idade adulta.
O senhor falou que o teste da orelhinha, ele, em tese, é obrigatório, mas todas as maternidades, todos os hospitais têm condições técnicas de realizá-lo? Condições técnicas, sim, mas ainda não todas as maternidades estão realizando esse procedimento. As maternidades particulares de Curitiba, elas fazem, mediante, claro, cobrança, não é incluído no que um convênio cobre, por exemplo, e no hospital de clínicas esse exame é feito nas crianças que apresentam algum fator de risco. Ainda não está sendo realizado em todas as crianças, como é feito em países de primeiro mundo. Isso também é uma tentativa, uma exigência nossa no hospital de clínicas, que isso passe a ser feito de forma sistemática em todas as crianças. Exemplo do que é feito com o teste do pezinho, o teste da fenilcetonúria. Do que é feito com o teste do pezinho, e até porque o nosso grande comentário, o que a gente tem a nosso favor com relação ao teste da orelhinha, é que a surdez é um problema muito mais comum e que acomete muito mais crianças do que a fenilcetonúria, que é diagnosticada através do teste do pezinho. Então, se o teste do pezinho é obrigatório para detectar doenças muito mais raras, por que o teste da orelhinha não é para detectar a surdez, que é um problema muito mais comum? Agora, contornar o problema da surdez em idade mais jovem é mais fácil? Com certeza. Hoje em dia, o grau de surdez que vai ser determinado nas crianças, as crianças que têm infecções de ouvido, perfurações de tímpano, eventualmente problemas maiores como tumores no ouvido, isso tudo pode ser tratado e resolvido para que não haja uma evolução e não deixe essa criança com uma perda auditiva no futuro. E em crianças recém-nascidas, que a gente faz o diagnóstico de uma surdez completa, uma criança, por exemplo, que os pais são surdos, né, surdos totais, surdez profunda que se chama, então essas crianças, sendo diagnosticadas precocemente, elas podem ser submetidas a um procedimento que se chama implante coclear. O implante coclear é uma cirurgia em que é colocado um eletrodo, um chip, entre aspas, no interior da cóclea, do órgão auditivo, para fazer com que essa cóclea que não está funcionando passe a emitir som. É o que foi chamado de ouvido biônico, que foi há uns anos atrás, saiu em televisões, no rádio, jornais, falando do ouvido biônico, é o chamado implante coclear. E é uma cirurgia que é feita aqui no Brasil. Nós estamos tentando implementar essa cirurgia no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, e isso resolve o problema da surdez em crianças recém-nascidas e faz com que elas consigam adquirir a linguagem normal que elas jamais adquiririam se não fossem submetidas ao procedimento. Essa cirurgia ela só é realizada através do Sistema Único de Saúde? A cirurgia só é realizada através do Sistema Único de Saúde, porque é uma cirurgia extremamente delicada, uma cirurgia que envolve uma aparelhagem extremamente específica e cara, uma cirurgia onerosa. Então ela só é realizada no Sistema Único de Saúde, até porque o SUS é que possui os hospitais com maior infraestrutura, maior possibilidade de equipes multidisciplinares, com vários especialistas, vários profissionais de todas as áreas médicas, para que possa ser dado atendimento com perfeição a essa criança. A gente pode dizer que no futuro a surdez vai poder ser corrigida totalmente? Isso é uma expectativa. A expectativa é que no futuro todos os tipos de perdas auditivas sejam tratáveis, seja através de cirurgia, seja através de implantes, seja através da prótese auditiva, mas dá para dizer que o futuro é que não exista mais a surdez, que a surdez possa ser totalmente tratada, ou com cirurgia, ou com medicamento, ou com o aparelho auditivo. Mas o futuro das pessoas surdas realmente é não existirem mais. O senhor falou em aparelho auditivo. Existe preconceito contra o aparelho auditivo? Existe muito preconceito. Hoje em dia o aparelho auditivo ainda não é visto como, por exemplo, os óculos. As pessoas usam óculos com muita naturalidade, sem muito preconceito. O aparelho muitas auditivo, grifes, inclusive. E com muita grife, e às vezes é até bonito usar. Tem muitas pessoas que nem têm problema de visão e mesmo assim usam óculos para ficar mais bonito, como um acessório a mais. Na verdade, o aparelho da audição está longe de ser visto nesse sentido. Claro que hoje em dia, com a miniaturização desses aparelhos, isso diminuiu um pouquinho o problema estético, que é a maior queixa, a maior preconceito ainda é com relação à estética, mas não é só a estética o problema, ainda existem muitas questões de preconceito próprio da pessoa
se eu usar o aparelho de audição, eu vou estar admitindo que eu sou surdo, que eu tenho problema de audição. Então, tem muitas pessoas que não querem admitir isso e preferem escutar menos a usar um aparelho de audição, que muitas vezes pode ajudar bastante em situações como festas, como eventos, em que tem várias pessoas conversando e a pessoa de idade muitas vezes fica um pouco ao lado porque não está acompanhando a conversação normalmente. Só para encerrar, a questão da higiene dos ouvidos. As pessoas, às vezes, confundem um pouco a forma de fazer a higiene dos ouvidos? Isso, a higiene do ouvido ela deve ser feita na parte externa, na parte de fora da orelha e na entrada do conduto auditivo, que é o buraquinho do ouvido. A parte mais interna do ouvido não deve ser manipulada com nenhum objeto e nem com cotonete, porque além de você estar empurrando o cerúmen, a cera, para dentro, esse cotonete ainda traumatiza a pele do conduto, traumatiza a pele do ouvido e pode, com o tempo, causar uma coisa que se chama eczema, que é uma dermatite, é uma irritação na pele do ouvido, e aí começa a sentir dores, começa a sentir coceira, o prurido no ouvido, que é sintoma do uso do cotonete. Até porque é interessante falar que a cera não é nenhum problema, a cera não é sujeira, não é contaminada, a cera é uma proteção que nós temos no organismo para uma pele que é uma pele extremamente sensível e delicada, que é a pele do ouvido. Então a gente costuma remover a cera que está aparecendo, que está em excesso, mas no interior do canal não há necessidade de introduzir nenhum objeto para limpeza. Até porque a falta de cera pode fazer mal ao ouvido. Exatamente, a falta de cera pode produzir dor e coceira, etc. Dr. Rogério Amos Schmidt, eu gostaria de agradecer muito a sua presença no nosso programa. Por hoje, o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, comentários, críticas ou sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclinico@ufpr.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá.